Neste momento, você vai ouvir uma ministração da Palavra de Deus, na unção do Espírito Santo. Saiba que uma só palavra de Deus em seu coração poderá mudar sua vida para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te amamos, Senhor. Como somos gratos a Ti, Pai, pela Tua palavra, a Tua vida e tudo que você representa para nós. Nós te amamos, Pai. Estamos aqui porque te amamos. Estamos aqui porque você nos resgatou, Pai. Você nos amou primeiro. E esse amor, Senhor, que nos limpou, que nos trouxe para perto de Ti, Senhor, é a causa de todos os dias nós acordarmos de manhã feliz, bem. Obrigada, Senhor, pela Tua graça. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você é grato? Você pode sentar? Golpe baixo, irmãos. Cantar a minha música preferida. Eu queria ter escrito essa música, eu juro. Ela é perfeita. Mas é assim que funciona. Alguém escreve, você é alcançado, a gente recebe da vida que flui do corpo. E assim vai acontecendo. Amém. Vocês estão felizes essa manhã, querido? Está aqui? Vocês estão felizes? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Você está feliz? Eu não sei você, mas por mim, poderia ter ficado no louvor o dia inteirinho. E eu não ia sentir falta de nada. É nesse ambiente de adoração que costumam as manifestações de milagres acontecer. O lugar onde Deus é exaltado, Ele se manifesta com poder e glória. Amém? E não precisa ser só no louvor da igreja. Pode ser na nossa vida o tempo inteiro. Pode ser, não, deve ser. Porque foi para isso que fomos criados. Foi para viver uma vida que exalta ao Senhor e Ele se manifesta quando isso acontece. Existe um altar dentro de nós. Você sabia disso? Antigamente o altar era feito por mãos humanas. Eles faziam um lugar separado, colocavam os incensos. Hoje não, hoje é dentro de nós. E aí essa presença nos acompanha, essa glória, essa manifestação nos acompanha. Pode ser que a gente não possa sentir o tempo inteiro, mas não quer dizer que ela não esteja presente. Amém? Então, queridos, essa primeira ministração do ano, 2016 começou. Cheios de expectativas, de alegria, amém, não é assim? E sabe, eu meditando sobre essas coisas, sobre ser um ano novo, coisas novas, tantas pessoas fazem suas promessas, suas metas para o ano, né? E aí a gente fica naquele clima do dia 25 de dezembro até o dia 31, naquele negócio, o ano que vem vai ser, o ano que vem vai ser, e nós pensamos e meditamos em como será e o que vamos fazer, né? E aí quando chega o dia primeiro, dia segundo, dia terceiro, ainda tem aquele clima ainda de início de ano, a gente ainda fica meio assim, mas sabe, não existe uma diferença tão gritante entre 24 horas do dia 31 para as 24 horas do dia 1º. Nós continuamos morando na mesma casa, convivendo com as mesmas pessoas, com os mesmos grupos de amizade, né? Tudo parece normal. E aí vem a tentação de começar a fazer as mesmas coisas que fazia anteriormente. Aquela vidinha de sempre. Mas sabe que para haver mudanças em nossas vidas, primeiro algo precisa mudar dentro de nós. Já faz uns meses que Deus tem tratado no meu coração coisas. E eu percebo que quando Deus começa a bater muito numa tecla, eu penso, isso ainda vai virar tema de ministração. Eu estou sentindo que isso não é só para mim. Porque Ele está insistentemente falando as mesmas coisas. E quando Deus começa a falar a mesma coisa, é porque a gente precisa atentar para aquilo. Há uns meses atrás, eu quero compartilhar isso com vocês. Eu já compartilhei com as meninas do TPM, numa oportunidade que eu tive de ministrar e conversar com elas. E eu quero conversar sobre isso com vocês também. Eu estava, há uns meses atrás, vendo um artigo que tinha por título assim, Crianças que foram abandonadas pela sociedade. Eu fiquei extremamente impactada pelo título. E eu fiquei pensando, o que será que deve ser isso aí? Tinha umas imagens de meninos em floresta, umas coisas meio esquisitas. E eu disse, eu vou clicar porque eu quero ver o que é isso. E cliquei, irmãos. Esse documentário fala sobre 5 situações de crianças, né, no mundo. E que elas foram completamente abandonadas pela sociedade. Completamente. E eu vou contar alguns casos, eu não consegui decorar todos. Mas eu me lembro que alguns me impactaram demais. Que foi o caso de uma menina que aos 2 aninhos de idade, ela era filha de uma alcoólatra, a mãe dela tinha 23 anos. E um dia, essa mulher bem encapetada mesmo, pegou a menina e jogou ela no canil da casa. Eles tinham uma parte reservada só para os cachorros e ela mantinha a menina lá dentro. Ela manteve a menina durante anos no canil. Em época de frio, a menina se aconchegava com os cachorros e se esquentava, comia no momento que eles comiam e conviviam com eles. Quando ela foi encontrada, essa menina tinha 8 anos de idade. E quando os especialistas tiveram contato com ela, ela não sabia falar.
ela rosnava, ela estava desnutrida e os cachorros defenderam ela quando os homens tentaram tirar, o pessoal, os especialistas tentaram tirar. Os cachorros atacaram eles e foi difícil tirar ela dali de dentro. Teve que ter várias tentativas, porque nem ela queria sair e nem os cachorros deixavam. E ela não sabia falar. Diz que a única coisa que ela conseguia dizer era sim e não. E durante um tempo tiveram vários tipos de tratamento com essa criança e hoje ela é colocada num lugar reservado para pessoas que têm problemas mentais. Outro caso que me chamou muita atenção foi de uma menina, a aldeia dela foi atacada e com 8 aninhos de idade ela fugiu para o meio da floresta selvagem. Não havia nenhuma civilização ali. E ela foi encontrada com 29 anos depois, 21 anos depois. Ela foi encontrada. E foi encontrada porque um certo morador descobriu que estava faltando comida. A comida estava sumindo do ambiente. E aí eles começaram a querer pegar o bicho que estava comendo. Emboscar mesmo, ver o que era aquilo. E descobriram que era uma mulher. Ela estava nua, cheia de feridas, não sabia falar. E aí descobriram porque o pai e a mãe dela continuavam buscando saber onde ela estava desde aquela época que ela sumiu. E mantiveram ela dentro de casa, ela parecia um bicho, comportava feito bicho. A mãe dela colocava roupa nela, ela tirava. E a mãe dela colocava de novo, ela tirava. E tinham que ficar observando se ela ia fugir. E em certo momento eles descuidaram, ela fugiu de novo para a selva e nunca mais voltou. Nunca mais encontraram essa mulher. Teve outro caso de um menino que foi encontrado nas árvores. Ele também teve um atentado na aldeia dele, ele fugiu. Encontraram essa criança na árvore, toda machucada. E quando tentaram tirar ele de lá, os macacos tentaram defender ele. Porque os macacos tinham ele como do bando. E aí, quando conseguiram capturar o menino, ele estava cheio de vermes, cheio de machucado. Esse que se adaptou à sociedade, por mais que tivesse sido difícil, ele aprendeu até a cantar. E hoje ele canta com o coral da África lá, da ONG que adotou ele. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu li esse artigo, queridos, eu fiquei extremamente impactada porque eu percebi que nós, muitas vezes não, nós somos frutos do ambiente que vivemos. E nascemos de novo. Saímos do império das trevas e viemos para o império da luz. Mas sabe que a gente passou tanto tempo, às vezes, com aquele ambiente, e quando viemos para o reino da luz, quando viemos para dentro da igreja, nós nascemos de novo. Mesmo assim, ainda existe uma carga do passado que está na nossa mente. Está nas nossas emoções, na nossa cabeça, o nosso HDzinho que foi absorvido, cheio de informações. Tudo que sabemos sobre o que aprendemos de alguém. Você se veste porque tua mãe te ensinou quando você era pequeno e você foi adquirindo seus gostos por roupa. Mudou, às vezes é completamente diferente do que sua mãe se vestia, às vezes é até vergonha de mostrar as fotos. Mas nós aprendemos a se vestir porque alguém nos ensinou. Nós aprendemos a falar porque alguém nos ensinou. E isso é tão perceptível quando essas crianças foram encontradas, elas não sabiam falar. Elas não sabiam se comunicar. Porque não foi ensinado. Somos fruto daquilo que nós fomos ensinados. E quando nós chegamos a um determinado ponto na fé, quando encontramos Jesus e encontramos a verdade da palavra, vai chegar um momento em nossas vidas que nós vamos precisar abrir mão daquilo que nós aprendemos para adquirir aquilo que Deus trouxe para nós. E eu fiquei parada vendo aquela situação e o Senhor começou muitas áreas da minha vida tinham deslanchado. Mas eu olhei para outras e disse, Senhor, por que ainda não mudou? Ele disse, o que você tem feito até agora a respeito disso? Aí eu comecei a pensar, eu lamento. Ele disse, não é lamentar que vai resolver. Eu não coloquei poder dentro de você porque você não o usa. Mas por que eu não usava? Porque eu tinha aprendido pelas minhas emoções, pelos meus pensamentos, com a carga que eu vim, da naturalidade humana, do passado, que era lamentar a solução. Mas quantos sabem que existe uma novidade para nós? Sabe, queridos, nós viemos do mundo governados pela carne e governados pelos pensamentos. A Bíblia coloca o mesmo nível de governo da carne e dos pensamentos. Éramos escravos tanto de um quanto do outro. Abre aí em Efésios 2 que vocês vão ver. Efésios 2 vai falar exatamente isso. Deixa eu abrir no celular que é mais rápido. Efésios 2, querido, no versículo 1, ele diz assim, ó. Ele vos vivificou, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós andávamos outrora
escravos tanto da carne como dos pensamentos. Mas aí no versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Existe uma diferença, queridos, em andar escravo dos pensamentos e hoje nós temos o domínio dos pensamentos. Existe algo que interliga uma coisa a outra. Tudo aquilo que nós pensamos, uma hora vai sair pela nossa boca. E tudo que nós falamos, uma hora nós vamos agir de acordo com aquilo que falamos. E aí eu penso, Deus começou a tratar sobre isso comigo. Se eu não pensar correto, não vou falar correto. Se eu não falar correto, lógico que eu não vou andar correto. E se eu quero uma mudança de vida para 2016, eu preciso começar a pensar correto, como a palavra diz. Porque a renovação da mente é a única forma de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos abrir em Romanos 12? Romanos 12, versículo 1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, é impossível viver a vontade de Deus sem a renovação da mente. Porque ter o espírito recriado e cheio de habilidades de louvar a Deus, de provar das coisas grandiosas do espírito, sem um conhecimento disso, irmãos, é como ter a conta bancária cheia sem saber. Nunca vamos experimentar. Você sabia que tudo que você pensa gera um efeito no seu corpo? Existem pessoas que só em imaginar aquele bicho que elas têm medo, elas desmaiam. Minha mãe se acaba de medo de sapo. E minha tia se acaba de medo de calango. Vocês sabem o que é calango? Aquele bicho esquisito, né? Ela chega a desmaiar só de pensar num bicho desse perto dela. Meu pai é aranha, macho. Mas quando se trata de aranha, ele corre. Existe até uma história de recém-casado, depois vocês perguntam à minha mãe, foi trágico. Quase queima o filme dele, né? Mas tudo bem. Então, amados, esse efeito que o pensamento causa dentro de nós, ele é capaz de trazer a realidade tão vital daquilo que a gente está pensando, que existe um efeito instantâneo no corpo. Os nossos pensamentos, eles têm o poder de gerar coisas dentro de nós. Eles geram, é como algo... É como estar vendo. É como estar vendo diante de nós. O que está escrito em Provérbios 23, versículo 7? Assim como imaginou na sua alma... assim é. Se você imaginar na sua mente, nas suas emoções, aquilo vai se tornar realidade para você. Então o processo de mudança começa nos pensamentos. Eu penso, depois eu falo e eu vou agir com base nisso. O que está escrito? Vamos abrir aqui. Filipenses capítulo 4. Deixa eu abrir no celular. Filipenses 4, no versículo 6. Diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Interessante, irmãos, ele dizer: ore, coloque diante de Deus as suas ansiedades, e Ele guardará o seu coração e o seu pensamento em Cristo. Aí, meu amado, tudo que for puro, tudo que for justo, coloque diante dele aquilo, as suas causas. E depois disso, só pense o que é bom e agradável. Irmãos, eu entendo uma coisa. Se a palavra de Deus nos diz que é possível pensar aquilo que é segundo a palavra, tudo que é bom, tudo que traz louvor, é porque é possível. Mas o que acontece com muitos de nós é que viemos com uma mania do mundo, uma carga do mundo, de sermos governados pelos pensamentos. Aquele nível de escravidão do pensamento ainda quer nos atacar. Mas a única forma de viver o que a palavra de Deus diz, experimentar mesmo, é transformar a nossa mente. A nossa alma, queridos, ela tem o poder de neutralizar o que vem do Espírito se ela estiver renovada. Ela tem o poder de aniquilar, não aniquilar completamente ou você perder a salvação, mas ela vai te trazer a um nível de frieza e naturalidade tão grande que nós não nascemos para viver nesse âmbito, que chega uma hora que a gente chega a discordar da palavra, e chega a não concordar mais com Deus. E a gente chega no nível de dizer que Deus estava errado e de dizer aquilo que Ele disse, porque não renovamos a nossa mente. Eu fico assustada com algumas pessoas, irmãos, que escutam a palavra tanto
E mesmo assim consegue discordar, porque não permitiu que aquilo descesse pro coração. Não permitiu que aquilo se tornasse vida, rema, dentro da pessoa, né? E sabe, é possível ouvir a palavra e não mudar? É. Se não tiver o coração aberto para receber, o que a palavra diz? Que a palavra acolhida com mansidão, ela tem o poder de salvar as nossas almas. Mas se não há mansidão naquilo que recebemos, não vai descer pro coração, não vai trazer mudança. E aí, quando chegar dezembro, vamos todos fazer nossa listinha de metas novamente e nada vai acontecer. Não estou querendo lhe frustrar, irmãos, eu estou querendo lhe animar a mudar. Amém? Eu, sinceramente, comecei esse ano determinada a mudar algumas coisas. E para isso, eu preciso mudar o que eu falo. E para mudar o que eu falo, eu preciso mudar o que eu penso. Sabe que vir à igreja um domingo não é a solução de todos os seus problemas? Isso não quer dizer que você não deva vir, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que não é instantâneo. Eu venho para a igreja num domingo. Parece aquele povo que chegou para Deus. Jesus fala, vamos abrir essa passagem, ela é maravilhosa. Mateus 7. Eu gosto de abrir e de ler. Mateus 7. Mateus 7, versículo 19. Vai dizer assim: toda árvore que produz bons frutos, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele vai dizer o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E a Bíblia diz que foi grande a sua queda. Queridos, eu fico impressionada com isso, porque a Bíblia diz que essas pessoas que passaram essa vergonha tremenda aqui no dia do juízo, chegaram para Jesus dizendo que eles operaram milagres e expulsaram os demônios. Alguns vão poder dizer, mas Senhor, eu não dei dízimo em teu nome. Mas Senhor, eu não estava na igreja todo domingo em teu nome com um perfume cheiroso. Mas Senhor, eu até levantei as mãos quando Jasmine pediu um louvor. Mas Senhor, eu até aprendi as músicas tudo do louvor. Mas sabe, irmãos, que não são só o que fazemos, mas é o que praticamos. Não é só o que fazemos, entende? Existe uma diferença entre a prática da palavra e a maquiagem com algumas obras. A Bíblia diz que naquele dia vai ser passado pelo fogo. E se não tiver uma mudança interna, queridos, de nada vai valer essas coisas. A Bíblia diz que naquele dia muitos vão mostrar as suas obras e não vai ter eficácia. Porque a Bíblia diz que a essas pessoas, ele pediu que se afastassem porque eles praticavam a iniquidade. Eles praticavam o que não era correto. E como pode vir a prática sem antes a renovação da mente? Sem nós declararmos aquilo que a palavra diz? Existe um livro na livraria, eu procurei agora, não encontrei, ele deve estar escondido em algum lugar. É o livro de Pastor Bud, que diz, não fale negativo. Eu tenho esse livro, eu ia trazer o meu aqui para vocês verem, mas eu esqueci. Irmãos, você é fruto do que esse homem declarava. Não, é sério, você é fruto do que esse homem dizia. Ele disciplinava, exortava todo mundo que falava negativo. E ele dizia que não era só por uma questão da pessoa estar perto dele falando, mas porque ele não queria que aquele contaminasse ele. Ele fez, irmãos, eu não quero ouvir incredulidade. Eu não quero ouvir incredulidade, porque uma hora isso pode me atingir. E porque eu amo também essa pessoa, eu corrijo ela. Está escrito no livro. Existe outro livro maravilhoso, Pensamento Certo, Pensamento Errado, Kenneth Hagin. Esse livro foi indicado na materialidade da nova criação quando eu fiz. E eu comprei. Desde aquela época eu mantenho ele perto de mim toda hora. Sabe, irmãos, se não falarmos, não vamos pensar. Os nossos pensamentos geram sentimentos. Esses sentimentos não podem nos governar. Sentimento é volúvel. Existe uma frase que mudou a minha vida de Joyce Meyer. Ela, se referindo a sentimentos, ela diz, cuidado para não viver uma vida justificando aquilo que o Espírito desaprova. Vou repetir. Cuidado para não viver uma vida justificando aquilo que o Espírito desaprova. Eu fiz isso porque eu senti, porque eu estava amargurada. Eu fiz isso porque eu senti, ou eu pensei, ou sei lá o que, eu achei. Mas sabe que todo pensamento deve passar pela peneira da palavra. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é de boa fama. Se há algum louvor, nisso pensai. Porque tudo que você pensa, uma hora vai sair pela sua boca. E se você não quiser construir
morte. Se não quiser construir ruína, não plante com a sua boca. Vamos abrir um versículo aqui. Deuteronômio, capítulo 30. Aleluia. Vocês estão aqui? Todo mundo bem? Estou muito caladinho. Deuteronômio 30, versículo 19. Deus vai dizer: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora eu escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Agora vamos abrir um versículo que é bem parecido com esse em Provérbios. Muito parecido, é quase a mesma coisa. Provérbios 18. Provérbios 18, versículo 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A Bíblia não disse que tipo de fruto nós teríamos. Ela diz que quem gosta de usar a língua vai comer do fruto dela, seja vida ou seja morte. Então, irmãos, de uma forma sábia, a gente pode chegar à conclusão de que a melhor forma de viver uma vida nessa terra é colocar a palavra dentro de nós, deixar que ela saia pela nossa boca e construa a vida. E deixar que ela, através da nossa boca, tenha o poder de restaurar, de curar, de levantar, de trazer vida. Pastor Bud, no livro dele, ele diz o seguinte, ele diz que quando ele nasceu de novo, ele ouvia muito dizer que a palavra era espada. A palavra é a espada, irmãos. É a sua espada. E toda vida que eu vejo isso, eu escuto isso, eu me lembro de papai. Papai, quando era mais novo, ele era bem revolucionário. Foram questionar ele, porque a Bíblia estava aqui no cotovelo, em cima da mesa. E os religiosos da época, né, os fariseus, tava ele com a Bíblia assim, encostado assim, conversando, né? Irmão, a espada está debaixo do seu cotovelo, tem a respeito pela palavra do Senhor. Ele fez: irmão, isso aqui é um livro. Isso é um livro. Vou tirar para não furar o sapato. Isso é um livro, irmãos. Vou fazer aqui para todo mundo ver. Se molhar, vai estragar. Se queimar, vai estragar. É só um livro. Essa palavra se torna espada quando ela está dentro de nós, saindo pela boca. Foi uma grande revelação na vida de Pastor Bud que mudou a vida, a história, o ministério dele para sempre. Mudou a história do Brasil. Porque ele entendeu que isso aqui, que é um livro, dentro, saindo pela boca, tem o poder de mudar. Mas, irmãos, para que tanto respeito por um livro se ele não está aqui dentro? Se não está aqui dentro e não sair pela boca, é só a história da carochinha. Vocês estão aqui? Ai, eu vou para a igreja todo domingo, eu escuto a palavra. Aí a gente pergunta na porta da igreja: foi que você ouviu? Ah, eu não sei. Ele falou o quê? Não sei, eu me esqueci. Se esqueceu, irmãos? Como que vamos saber se nós não meditamos? Se aquilo não é ruminado dentro de nós? Sabe o que é o sistema de ruminar? É aquele sistema da vaca, que ela tem não sei quantos estômagos, e ela põe um capim pra dentro, depois ela põe um capim pra fora, de novo na boca, e fica comendo de novo aquilo. Aí ela põe pra dentro, pra fora, é um sistema demorado. É um sistema que dura, não é uma coisa rapidinha. Ela vai e rumina de novo. Mas o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Eu já ouvi 50 vezes, experimenta viver isso. Ah, mas eu conheço aquele versículo. Não, experimente viver ele, provar. Deixe que os seus pensamentos ruminem isso a ponto de se tornar uma realidade dentro de você e isso afetar a sua vida. Afetar a sua história, o seu ministério, aquilo que você faz. Experimenta colocar para fora essa verdade. Se isso se tornar um pensamento seu, isso vai, um pensamento contínuo dentro de você, eu duvido que saia incredulidade da boca. Porque aquele que conhece essa verdade, essa palavra e pratica ela, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as pressões. Satanás ficou gritando lá do lado de fora, tremendo a cabeça, tirando os cabelos da cabeça assim, desesperado. E você não se abala. E você não se treme. Por quê? Porque você vive aquilo que você sabe da palavra. Porque isso é uma realidade, é rema dentro de você. Não é só o que você ouviu, não é só o que você soube de alguém, mas eu provo, eu testifico, é verdade. Rapaz, quando eu olho para a vida desses homens de Deus, principalmente Pastor Bud, isso me inspira. Porque a gente, eu lendo esse livro, eu me lembro de algumas vezes em Campina Grande, eu ouvi ele falar isso. E quantas vezes ele brigava dizendo: irmão, se você dizer que está morrendo de fome, você está mentindo. Porque você não está morrendo de fome, irmão, você está com uma fome grande, mas não é morrendo de fome. Você está mentindo, irmãos. Quantas vezes ele exortou, brigou, né, ficou lá. Mas hoje, esse ministério continua crescendo porque aprendemos com ele que aquilo que falamos constrói na nossa vida coisas. E sabe, irmãos,
Eu não sei você, mas eu quero isso pra minha vida. Que 2016 seja um ano de mudança, não... porque é modinha fazer isso no fim de ano, mas porque nós decidimos que vamos mudar. E vamos construir isso com a nossa boca. Aquilo que confessamos tem o poder de mudar tudo. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, estava na conferência de mulheres. Eu acho que era 15. Se não for 15, era perto disso aí. Zuleika, um dos professores do Rema, maravilhosa, ela é maravilhosa, essa mulher. Ela, falando sobre confissão da palavra, ela deu o exemplo, ela contou a história de uma mocinha, e tava todo mundo dentro de casa, e tava aquela coisa bem apressada, e aí a mãe dela, dentro de casa, naquele momento, naquele negócio bem agoniado da família, ela disse, eita que nós vamos ter um dia de cão. Falou assim, sabe, amados, tudo que falamos tem o poder. Nós acabamos de ler que na língua há o poder de vida e de morte. Essa menina, todo mundo de casa, ficou a filha dela, a caçula. E no momento que ela ficou em casa, ela decidiu que ia fazer doce de leite daqueles de leite condensado, a lata dentro da panela de pressão. E ela decidiu que ia fazer esse tipo de doce. E fez lá, colocou dentro da panela de pressão. E na hora de tirar a panela, de tirar a pressão, ela não deixou o tempo da pressão passar. Ela abriu com aquilo tudo e pá! Ela teve uma queimadura séria nela. Veio aquele negócio quente nela e queimou ela toda. E o que foi que a mãe dela disse antes de sair? Nós teremos hoje um dia de cão. Outra história, essa bem mais próxima a mim. Amigo do meu irmão, da adolescênciazinho, da escola. Adolescente, aqueles adolescentes que brincam na hora do intervalo, aquele negócio bem teen, né? Bem kids. E queria ir pra praia com os amigos. E o pai dele disse, não vai. E ele disse, mas eu quero ir. Ele disse, não vai. Ele, mas eu quero ir. Aí pedia pra mãe, a mãe dizia pra ir pro teu pai, ia pro pai, dizia pra ir pra tua mãe. E aí ficava aquele negócio e ele fez, pai, quer saber? O pai dele disse, vai e morre por lá. Preciso dizer o que aconteceu? Os meninos se afastaram um pouco, 2 casais, ele e uma moça, mais outro casalzinho, se afastou do pessoal. Vamos entrar no mar, vamos lá, não sei o quê. Tinha um redemoinho lá dentro, puxou um. Aí a amiga ficou desesperada, pulou tinha uma rampa lá, um negócio, que eles ficavam até um certo ponto do mar. Quando entraram, aí o redemoinho pegou. A outra quis pular pra salvar, o outro pulou pra salvar a namoradinha, e por fim ele pulou também, morreu os 4. E quando a gente tava no domingo, dentro da igreja, quando o Ismael recebeu a notícia, a rua da casa dele tava aquela loucura, todo mundo fora, desesperado. E o pai dele até, eu acho que não sei se ele superou, mas ele não conseguia se perdoar pelo que disse. Existe poder na sua boca para trazer vida ou para trazer morte. Confissão é algo sério. Diga isso, confissão é algo sério. Você pode construir vida ou você pode construir morte para você. Mas eu tô sentindo tanto. A gente não se baseia por aquilo que sente. Cuidado, vou dizer de novo, para não viver uma vida justificando aquilo que o Espírito está desaprovando. Mas eu fiz isso porque me atingiu, fez comigo e me machucou. Nós não temos o direito disso. Algumas pessoas vivem tão baseadas naquilo que acham, irmãos, eu vou lhe dizer. Depois que a gente nasce de novo e conhecemos a palavra e sabemos o poder que ela tem, nós não temos o direito de viver uma vida achando. Eu faço porque eu acho. Não, amados, não é porque nós achamos. Ou a gente vive uma vida de fé, falando o que a palavra de Deus diz, ou vamos viver uma vida de fracasso. Ou a gente é vitorioso, ou a gente é derrotado. As duas coisas ao mesmo tempo não acontecem. A gente deve escolher uma coisa ou outra. Amém? Vamos abrir aqui em Mateus, mais versículos. Mateus, capítulo 12. Versículo 33 diz, considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. E aí Jesus vai ser bem delicado. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Bem light, né? Uma coisa assim, bem... É pra gente ficar dormindo pensando nessa. Irmãos, em primeiro lugar, essa passagem, quando Jesus se refere bem delicadamente, assim, raça de víboras, né? Nos dias de hoje, eu nem vou dizer o que poderia ser traduzido esse raça de víboras, mas ele está se referindo a pessoas que conhecem a palavra. Ele estava conversando com pessoas que não eram leigas. Irmãos, eu nunca encontrei na Bíblia Jesus se referindo dessa forma a pessoas leigas. Eram pessoas que conheciam a verdade.
Eram pessoas que entendiam de lei, entendiam das coisas. Não só entendiam, mas manipulavam aquilo a seu bel prazer. A Bíblia diz que os sacerdotes, haviam os escribas, sacerdotes, fariseus e saduceus. Não sei se vocês sabem a diferença de todas essas coisas. Mas os sacerdotes eram aqueles separados, por Deus para tratar das coisas do templo. Os escribas, eles eram aqueles estudiosos. Os fariseus eram entendidos da lei. Os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição dos mortos. Mas todo esse tipo de gente era entendido. Eles eram encucados da coisa. O que acontecia é que o povo daquela época, eles colocavam coisas a mais do que tinha na lei. Por exemplo, o homem não deve se contaminar. Aí eles vão dizer, agora vocês têm que lavar a mão antes de comer, para que nenhuma poeira de gentil e nenhum pecado entre dentro de vocês. Eles acreditavam que o que contaminava o homem era aquilo que entrava. O que você comia, aquilo contaminava o seu espírito. Aí Jesus vem de forma bem delicada e diz, olha, o que contamina o homem é o que sai, não é o que entra. Estavam criticando os discípulos porque eles não estavam lavando as mãos. Aí Jesus diz assim, vocês são hipócritas demais. Vocês acrescentam à lei coisas que meu pai não disse, porque Deus diz honra teu pai e tua mãe, e vocês dão um jeitinho de fazer o povo não honrar o pai e a mãe. Não, se for para o serviço, pode desonrar pai e mãe. E aí quando chega aqui, vocês dizem, estão criticando eles porque eles não lavaram as mãos. Pois o que contamina o homem, o espírito do homem, não é aquilo que entra pela boca, mas é o que sai por ela. Porque aquilo que você fala terá um peso eterno, que te justifica ou te condena. De forma bem delicada, ele pá! Irmãos, somos aqui, todos nós, entendidos da palavra. Tenho certeza que se colocar o microfone na boca de todo mundo aqui, você vai ter algo para dizer a palavra. Não somos leigos. Eu digo a vocês com todo o amor do mundo. Se não começarmos a cuidar daquilo que falamos, seremos condenados por aquilo que falamos. E como fui tratada, eu vou dizer isso, para não estar falando aqui, Deus já deve ter moído isso comigo muito tempo. Porque eu descobri o poder, irmãos, que há naquilo que falamos. Lendo a palavra, lendo o que ela diz, ouvindo, entendendo, buscando, lendo e vendo o que Jesus dizia. Certo momento, Jesus estava com os discípulos, passou por uma figueira e amaldiçoou a figueira. E disse, que seja seca e ninguém come fruto de ti. Dia seguinte passaram por lá de novo e viram que a figueira estava seca. E os discípulos, como que pode? Onde? Ela estava aqui e agora está seca. E ele diz, aquele que falar e não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que diz, vai dizer para esse monte, se ergue e lance-te no mar. Se ele não duvidar no coração, vai acontecer. Como que Deus criou o mundo, queridos? Falando. Ele disse, haja luz e houve luz, e haja isso, e aconteceu, e haja, e haja. Quem é você, senão a própria imagem de Deus? O que você acha que a sua boca vai produzir? Exatamente aquilo que você disser. Como que nascemos de novo? O que está escrito em Romanos? Você vai com a tua boca confessar Jesus, crendo no seu coração, serás salvo. Porque com a boca se fala aquilo que o coração crê para a justiça. Então, se o que nós falamos é aquilo que está no nosso coração, e aquilo que falamos tem o poder de transformar as coisas, nascemos de novo com esse princípio e permanecemos nesse princípio. Até o fim, tudo o que falarmos, vamos colher do fruto disso. Amém. Vocês estão aqui? Vocês estão bem? Aleluia. Vamos ficar em pé? Acredito que eu falei bastante. O suficiente. Irmãos, vocês querem um 2016 diferente? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O dia a dia vai querer roubar de você as coisas. As suas metas. E isso não é maldição que eu tô jogando, não. É coisas naturais. É o que acontece. O dia a dia ele tenta nos roubar aquilo que nós recebemos, aquelas... É como tentar fazer dieta, né? A gente, depois de comer um sanduíche bem gostoso, é bem facinho dizer que vai fazer dieta. Mas quando a barriga tá roncando, a gente pensa no bacon. A gente pensa... E aquilo dá uma tentação tremenda e você... Mas sabe, irmãos, a gente pode ser determinado a ir até o fim naquilo que começamos. Você não precisa desistir, sabe? Às vezes o resultado de algumas coisas que vemos em nossas vidas não é aquilo que a gente quer. E por que não a gente começar agora a construir coisa nova? Por que não agora a gente não começar a com a nossa boca construir aquilo que queremos? O que que você quer para a sua vida? O que que você quer para o seu ministério, para o seu trabalho? O que que você quer para a sua família, para o seu esposo, para os seus filhos? Sabe, é como ter um cheque assinado em branco. O que é que eu quero comprar? Exatamente aquilo que você quer comprar é o tanto do valor que você vai colocar. Eu quero vida nova, então declare isso. E eu quero que aconteça isso na minha vida. Deus te deu 2016 para você mudar as coisas. E você pode fazer isso. Diga, eu posso. Você pode. Você pode transformar o seu meio. Simplesmente as pessoas não vão entender. Por que com sua vida as coisas é diferente.
E simplesmente é diferente porque você é filho de Deus, usufruindo do princípio dele. Aquele que cria as coisas com a sua boca. Aquele que manifesta no natural aquilo que crê por meio daquilo que chama. Você pode chamar. Sabe, você pode trazer a existência na sua vida. A Bíblia diz que você precisa de quê? De sabedoria? Peça a Deus que Ele te dá gratuitamente. Você precisa de quê? De dinheiro? Chama. Sabe que dinheiro tem ouvido? Dinheiro tem ouvido. Chame Ele que Ele te escuta, Ele vem. O que você precisa? De uma cura? Declare isso. E os seus pensamentos vão trazer sobre o seu corpo a manifestação daquilo que você crê. Os seus pensamentos têm o poder de transformar aquilo em uma realidade tão grande que mais nada nesse mundo vai poder te dizer o contrário. Simplesmente você será o imã da glória, porque você chama isso, porque você transmite isso, você puxa isso do céu. Porque simplesmente a vida de Deus, a graça, a unção não consegue te deixar de jeito nenhum, porque você é um imã que atrai. Você atrai isso com a sua boca, você atrai isso com o que você crê, você atrai porque você pensa nisso de dia e de noite. Porque aquele que medita na sua palavra tem prazer na lei do Senhor. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não murcha e dá fruto na estação certa. Tudo que você faz prosperará. Simplesmente porque você decidiu crer, simplesmente porque você decidiu acreditar, meditar, transformar-se naquilo que você acredita. A sua alma tem o poder de te transformar naquilo que você sujeita a ela. Então sujeite a sua alma àquilo que você quer se transformar. Sujeite a sua alma naquilo que você quer ser. Quer ser semelhante ao Altíssimo completamente em tudo? Então põe a palavra para dentro, os pensamentos de Deus para dentro. Coma e beba. E nunca mais, a Bíblia diz, nós não teremos sede, não teremos fome, porque há um rio que flui de dentro de nós. Você pode levantar as suas mãos? Coloque isso como uma meta para a sua vida. Eu decido, Pai, viver o que a tua palavra diz. Eu chamo a existência agora, porque nós cremos, porque sabemos que acontece, sabemos que é realidade, sabemos que é vital isso. Provaremos da tua palavra, Senhor. Desfrutaremos daquilo que você nos deu. Em nome de Jesus, nós chamamos a existência aquilo que nós desejamos, aquilo que nós cremos que você é capaz de realizar. Sim, Senhor, você é maior do que tudo. Você é maior do que qualquer circunstância. Você é maior do que qualquer coisa que possa se levantar contra a nossa vida. A tua palavra, Senhor, é vida. Nós lançamos a palavra e sabemos, não voltará vazia. Antes trará o fruto pelo qual nós designamos ela. E nós lançamos a palavra, Senhor, como uma flecha que alcança o alvo. Comece a declarar a palavra agora. O Espírito do Senhor vai começar a te trazer versículos à sua memória. Fale esses versículos. Declare esse versículo em sua vida. Senhor, eu faço a oração que Paulo fez, que os olhos do entendimento sejam abertos, para que todos possamos, Senhor, entender a profundidade do chamamento, a altura, Senhor, daquilo que você nos chamou. Comece a declarar agora aquilo que você quer para a sua vida. Declare agora o que você crê para 2016. Será assim como você está dizendo. Será assim como você está crendo. E ninguém poderá te roubar isso. Está escrito. Está escrito. Está escrito e eu creio. Está escrito e eu chamo a existência. Essa é a vida de fé que temos. Essa é a vida que agrada a Deus. Essa é a vida que escolhemos ter. E não voltaremos atrás. Aleluia! Não voltaremos atrás. Obrigado, Senhor. Porque assim como cremos, assim será. Porque assim como declaramos, vai acontecer. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Assim será. Assim será. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito movendo as águas dentro de nós. Colheremos o fruto da nossa boca e haverá um fruto de vida. Haverá fruto de vida sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de
queridos? Glória a Deus. Você pode sentar? Cele a sua vida com as suas declarações, amém? E antes que termine o ano, você ficará irreconhecível. Amém, queridos? Então, é isso. Muito obrigada. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre este ministério, acesse www.verbodavida.org.br. Igreja Evangélica Verbo da Vida, servindo você em amor.